Não vai ser fácil vencer toda essa aflição. Eu sei, já passei por isso e agora posso te dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não haverá problemas que não possa suportar. Eu estarei com você em todas as crises, e se houver deslizes, minha mão estará sempre estendida, meu filho, pra lhe ajudar. Se o mundo, não haverá problemas que não possa suportar. Eu estarei com você em todas as crises, e se houver deslizes, minha mão estará sempre estendida, meu filho, pra lhe ajudar. Graça e paz a todos os nossos queridos que estão nos acompanhando agora, a partir desse momento em que entramos no ar juntos, buscando a presença do nosso Deus. É muito bom poder estar aqui com vocês, participando em mais um domingo desse estudo da Palavra do Senhor, desse tempo em que nós paramos um pouco, iniciando um novo dia, uma nova semana, buscando a orientação, a sabedoria divina para o nosso coração. Como nós precisamos disso, não é verdade? Eu quero iniciar também, depois de cantar esse cântico que acabamos de louvar ao Senhor, eu quero ler aqui na Palavra do Senhor, no Salmo de número 27, o Salmo 27, a partir do versículo 8, onde o salmista diz assim: a teu respeito, diz o meu coração, buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Queridos amigos, irmãos, que nós possamos manter viva a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Aliás, que o Senhor mantenha viva a nossa fé e esperança, porque nós temos plena consciência do quanto nós dependemos de Deus todos os dias. E eu quero convidar você a orarmos ao Senhor, a seguirmos este conselho, este convite do Espírito Santo para buscarmos juntos a face do Senhor.
Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos iniciando este novo dia, todos juntos aqui na presença do Senhor, essa nova semana. Agradecemos pela semana que tivemos, graças a Ti foi mais uma semana vencida e pelas misericórdias do Senhor iniciamos mais uma semana e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor seja glorificado em cada dia desta nova semana, começando neste novo dia, o dia de domingo, o dia do Senhor, que possamos, Senhor, confiar em Ti, que possamos crer nesta verdade bendita que o Senhor não nos abandonará, o Senhor não nos deixará, o Senhor estará conosco todos os dias desta semana, assim como todos os dias da nossa vida, porque assim o Senhor prometeu. E o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é a verdade pura, o Senhor jamais mentiu e jamais mentirá. Assim, ensina-nos a confiar na Tua palavra, que é a verdade, para que possamos, Senhor meu Deus, viver cada dia confiados no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua presença. Assim, Senhor, entregamos este dia e esta semana nas mãos do Senhor, confiados que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos os mandamentos do Senhor, nós vemos ali, naqueles que são chamados de 10 mandamentos, que estes se resumem em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O cântico que irei louvar ao Senhor, se você conhecer também, ele se baseia exatamente nisso, ele fala sobre isso, de amar ao Senhor de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Com todo o seu desejar, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Esse é o objetivo central de tudo que nós aprendemos na vida como cristãos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele deu exemplo para nós com a sua própria vida. Ele amou o Pai acima de todas as coisas e ele amou ao próximo como a ele mesmo, a ponto de dar a sua própria vida em nosso favor. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e para glorificar o nome
do seu Pai que é santo, desse Deus que é amor. E ele manifestou esse amor de Deus aos homens, amando ao próximo e morrendo pelos pecados de cada um de nós. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele não simplesmente falou palavras de amor. Jesus não veio para escrever poesias. Jesus Cristo veio para ser a própria poesia. Nele, o amor de Deus, ele se realizou. Nele, o amor de Deus se efetuou em nosso favor. Em todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que vê na morte de Jesus Cristo a sua própria morte, todo aquele que se vê na morte de Jesus Cristo e entende que foram ali os pecados de si próprio julgados e condenados em Jesus Cristo e crê e se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus Cristo como resposta do amor de Deus ao pecado humano, você pode ser salvo se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu por você e que Ele ressuscitou por você e crer nisso de todo o coração, você será salvo, diz a palavra do Senhor. Isso é uma bênção, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui para anunciar e para pregar a todos. Vamos orar mais uma vez nesse instante, buscando também a Deus em favor do nosso próximo. Se você souber de alguém que precisa da sua oração, coloque essa pessoa agora em oração diante de Deus, aí onde você estiver. Se você estiver precisando de oração, você não precisa escrever o seu nome, porque Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe, não há distância para Deus. Basta você crer nele, confiar nele, onde você estiver, ele estará ouvindo a sua oração e, de acordo com a vontade dele, ele estará respondendo. Ele responde sim, ele responde não, ele responde espera, mas ele jamais deixa de responder a nossa oração. O importante, acima de tudo, é ter a certeza de que ele está conosco, ele está com você nesse instante. Vamos orar. Senhor, aqui nós estamos em tua presença para interceder em favor de todos os que se encontram enfermos e pedirmos ao Pai para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos os enfermos nesta hora. Senhor meu Deus, visita os leitos dos hospitais e aqueles que estão também nos leitos em seus lares, necessitando, Senhor, do bálsamo do Teu Espírito Santo. Vem, pelo poder do Senhor, atender a nossa oração e trazer cura para os enfermos, abençoando, Senhor, as mãos dos médicos, Senhor, que sejam as Tuas mãos, as mãos dos enfermeiros, para que sejam as Tuas mãos, as mãos, Senhor, daqueles que forem ajudar ali os familiares, Senhor, que estão ao redor e que estão também, ó Deus, estendendo as mãos, muitas vezes, para ministrarem, Senhor, um medicamento, para fazer um carinho, para dar um banho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquelas mãos sejam as Tuas mãos, Pai, estendidas sobre a vida destes amados que tanto precisam agora de Ti. Capacita-nos com o poder do Teu Espírito para sermos instrumentos do Senhor e que esta oração chegue a cada coração agora, em nome de Jesus, Pai, a cada vida que precisa de Ti, a cada um que está desesperançado, que está triste, que está desanimado, que está abatido. Senhor, visita com a Tua graça, com o Teu poder, levantando os abatidos, renovando a fé dos entristecidos, dos desanimados, Senhor, para que possamos ter renovada a nossa esperança no Senhor. Abençoe agora o estudo da palavra do Senhor. Vem falar conosco, em nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho. Tudo lhe entregamos, Pai. Amém.
Eu quero estudar com vocês hoje um texto que se encontra na carta de João, primeira carta de João. João escreveu 3 pequenas cartas e elas estão bem no finzinho lá da sua Bíblia, pertinho do último livro da Bíblia chamado Apocalipse. Tá bom? Então você vai encontrar ali lá no finzinho da sua Bíblia esta carta de João, a primeira carta de João. Tem o Evangelho de João e tem as cartas de João. Não é o Evangelho, são as cartas de João. A primeira carta, o capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu quero convidar você nesse instante para podermos ler juntos e estudarmos juntos esse trecho. E deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ver vários versículos aqui no estudo de hoje que estão aí baseados, todos eles, na carta de João. Então deixe a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia depois não, para você acompanhar tudo que nós estaremos trazendo aqui a você hoje. Então eu vou ler aqui, acompanhe em sua Bíblia. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra. Tomar um pouquinho d'água aqui para deixar a garganta mais lubrificada para a gente poder falar bastante, né? Esse tempo que nós estamos vivendo tem sido caracterizado por 2 sentimentos muito negativos. Quais são esses 2 sentimentos que caracterizam bastante esse tempo em que vivemos? De um lado, o medo, e do outro lado, o ódio. E eu quero pensar um pouquinho nessas coisas e depois tomar uma outra direção aqui com vocês. O medo e o ódio. O medo não é apenas em decorrência do vírus. O vírus causa medo, não há dúvidas que causa medo. Por isso nós tomamos várias precauções diante desse medo, para não contrairmos o vírus. O medo maior, porém, que brota é do ódio no coração das pessoas. Esse tem sido um tempo marcado por violência, por ódio, por revoltas que nós temos acompanhado através dos meios de comunicação. Muito se discute nos meios religiosos se a pandemia é ou não uma manifestação do juízo de Deus, da justiça de Deus. Inclusive, algumas pessoas já até escreveram livros para tratar
dessa situação, se a pandemia é ou não uma justiça de Deus sobre a humanidade. Também já ouvi algumas lives de algumas pessoas, algumas afirmando que sim, outras afirmando que não. Para tentar compreender um pouquinho sobre essa questão, se a pandemia é ou não obra da justiça de Deus, me veio à mente, quando eu estava estudando esse texto ontem, um texto de 1 Crônicas, capítulo 21, que fala que Davi, como rei de Israel, decidiu levantar um censo de todo Israel, de quantos homens ele tinha que eram capazes de sair para a batalha. O seu comandante do seu exército, Joabe, diz a Davi que não fizesse isso, porque Joabe, apesar de todos os problemas que Joabe tinha, Joabe percebeu que Davi, as vitórias que Davi obtinha nas lutas que ele travava, o êxito que ele teve como rei, não decorria do poderio do seu exército, do tamanho do seu exército, mas da sua dependência de Deus. E Deus é que concedia vitórias a Davi. Joabe percebeu isso, mas percebeu também que quando Davi ordena o levantamento desse censo, é porque Davi estava tomando uma atitude errada, que em lugar de colocar a sua confiança em Deus, ele estava colocando a confiança no número de soldados que ele teria no seu exército. E isso trouxe prejuízos a Davi e a Israel. Então Deus envia o profeta Gade para que venha e diga a Davi que aquilo que Davi havia feito como líder de Israel era muito errado, e Davi reconhece o seu erro. Mas o erro de Davi custou caro a Israel. Não bastava apenas ele confessar: eu sei que eu errei, me perdoe. E Deus, ele toca bem no cerne da questão de Davi. Se Davi confiava no número de homens que ele tinha, então onde Deus toca na nação de Israel? No número de pessoas. Deus diz a Davi: escolha entre 3 anos de fome. Você sabe que a fome traz morte, é um problema econômico que traz morte. 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, também era guerra, guerra traz morte. Ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga. Outra questão que levaria pessoas à morte. E Davi respondeu o seguinte ao Senhor: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então Davi sabia que não havia como fugir, ele estava num beco sem saída. Ou viria 3 anos de fome, ou 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, ou 3 dias debaixo da ira do Senhor. O fato é que não havia como fugir das consequências de uma atitude errada que ele havia tomado. Davi, então, ele opta por estar nas mãos de Deus, cair sob o juízo de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus é misericordioso, mas os homens não. Os homens são maldosos, né? O coração do homem é mau, mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, aqui eu levo você a refletir então um pouquinho sobre essa questão da pandemia. Se essa pandemia vem de Deus, eu não vou discorrer aqui todas as causas, não. Eu quero só que você reflita sobre isso. Se essa pandemia vem de Deus, como Davi mesmo opta que a praga viesse de Deus e não dos homens, porque ele cria na misericórdia de Deus, então se essa pandemia vem de Deus, eu quero que você pense como Davi. Se essa pandemia vem de Deus, nós podemos ter a certeza de que ela vai cessar. Porque por mais que Deus seja justo
E por mais que Deus se ire contra o pecado e ele julgue o pecado humano, ele é também misericordioso. E a Bíblia Sagrada diz lá em Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se ela veio de Deus, eu não vou discutir aqui se ela veio ou se ela não veio, mas se ela veio de Deus, eu posso tomar essa postura de Davi e essa mentalidade de Davi de que Deus é misericordioso e mesmo que ele tenha permitido essa pandemia, que ele tenha enviado essa pandemia como uma forma de julgar o mundo pelos seus pecados, essa pandemia vai passar, porque Deus é misericordioso. Sabe quantas pessoas morreram em Israel naqueles dias? Só em Israel. E você sabe que Israel, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, não era um grande território. Morreram 70 mil pessoas por causa do pecado do rei Davi, que era o líder da nação. 70 mil pessoas morreram. Davi pediu, clamou a misericórdia de Deus, até que Deus, em 3 dias, morreram 70 mil pessoas. Quantas pessoas já morreram só no Brasil com essa pandemia? São mais de 90 mil já durante esses meses, né? Então, é difícil, não é? Muito complicado, mas nós precisamos crer na misericórdia de Deus, como creu Davi, e clamar pela misericórdia de Deus, como fez Davi. O ser humano, irmãos, por isso Davi pediu a Deus: eu quero cair nas tuas mãos e não nas mãos do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem um coração maldoso. E a maldade do ser humano, ela não para, mesmo quando ele conquista os seus objetivos. Ele continua com a maldade no seu coração para se impor sobre os outros, para impor as suas ideias, o seu querer sobre os outros. Porque o ser humano, em sua sede de poder, ele não mede consequências para atingir os seus objetivos. Eu quero lembrar aqui de alguns fatos históricos aqui para nós. Se nós falamos da pandemia que tem matado milhares de pessoas, a história mostra o que os seres humanos, quando eles estão no controle, o que eles são capazes de fazer quando eles querem dominar. Lembrando aqui que na Segunda Grande Guerra, Hitler, só de judeus, ele matou cerca de 6 milhões de judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eu estava lendo ontem, quando preparava aqui, um artigo da Folha de São Paulo, de 31 de outubro de 1997, que trazia ali um artigo chamado Izvestia, né? Que falava sobre o comunismo. O comunismo matou, preste atenção, o comunismo matou 110 milhões de pessoas no mundo. E ele coloca ali, 62 milhões de pessoas foram mortas só na ex-União Soviética. 35 milhões de pessoas foram mortas pelos comunistas na China, naqueles dias, lá atrás. E as demais pessoas, somando 110 milhões, foram mortas no Camboja, no Vietnã do Norte, na Coreia do Norte, na ex-Iugoslávia e em outros países. 110 milhões de pessoas foram assassinadas por regimes atrozes, porque homens maus assumiram o poder e não mediram consequências para se manterem nesse poder e para dominarem sobre outras pessoas. Então, Deus é justo, Deus é justo. Deus, quando faz o que faz, ele faz pela sua justiça e não pela sede de poder. O homem é mau, é injusto e ele faz o que faz pela sede de poder, por desejar dominar sobre outros homens. Isso me faz pensar que, por pior que seja a pandemia e seus efeitos, e ela é terrível, o nosso maior receio que devemos ter
é em relação ao próprio ser humano e não a pandemia. Como eu disse, a pandemia vai passar, mas o problema é o coração do homem. E quando olhamos para os nossos dias, há uma onda de ódio sendo disseminada no coração de muita gente, que traz uma insegurança, uma incerteza em relação ao futuro. Em relação à pandemia, nós estamos vendo já aí alguns países, inclusive o Brasil, participando de algumas pesquisas em relação à vacina. A Rússia mesmo anunciou que a partir de outubro talvez já esteja aí vacinando a sua população no combate à pandemia, e outras que virão aí no mês de dezembro e outras no próximo ano. Mas isso tudo diz, olha, está aí. Por isso talvez o salmista, pensando na bondade de Deus, mesmo diante dos seus dias difíceis, ele podia dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, nós veremos a mudança ocorrendo em relação à pandemia. As consequências estarão aí, é verdade, mas nós veremos a cura da pandemia. Mas o problema é o ódio do coração humano. Se por um lado esse ódio existe, em face da ausência de justiça por parte daqueles que governam, que demoram demais para fazer justiça, ou mesmo dos tribunais humanos, que são muitas vezes parciais na execução da justiça e julgam rapidamente o caso dos ricos, enquanto os casos dos pobres ficam ali morgando por muito tempo e eles não julgam. As leis muitas vezes injustas que são feitas, que acabam gerando desesperança, e a desesperança desembocando em medo no coração de muita gente. Por outro lado, também o ódio, ele cresce pela falta de escrúpulos de líderes que manipulam, especialmente os jovens e as pessoas mais carentes, para conseguir o que eles querem, usando de mentiras e da boa fé daqueles que, pela falta de experiência ou pela falta de perspectiva e de esperança, acabam acreditando e abraçando causas que parecem causas nobres, mas não passam de armadilhas bem elaboradas. Então preste atenção que na maioria desses movimentos que estão aí sempre querendo a liberdade, querendo a justiça, quem eles envolvem nisso? São os jovens e as pessoas mais carentes. E quem está por detrás de tudo isso? Muitas vezes são políticos velhos, aquelas velhas raposas, aqueles velhos partidos políticos que estão sempre prometendo fazer isso e fazer aquilo, mas quando eles mesmos assumem o poder, as coisas não andam, as coisas não caminham. E eles acabam maquiando, as estatísticas, acabam maquiando as verdades e, na realidade, enganando o povo. E tudo isso gera medo, e o medo gera a desesperança, e a desesperança gera o ódio no coração das pessoas, porque elas descobrem lá na frente que foram enganadas, E então nós precisamos estar atentos a tudo isso. O apóstolo João alertou no capítulo 2, verso 18, veja aí comigo, capítulo 2, verso 18, ele alertou o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, João alerta sobre a atuação dos anticristos no mundo. Em geral, pensamos que isso tem a ver apenas com questões religiosas. Quando falamos de anticristo e a Bíblia trata sobre os anticristos, nós pensamos que são figuras apenas religiosas, mas não são. Isso porque nós confundimos, às vezes, religiosidade com vida com Deus.
achamos que religiosidade é vida com Deus. Uma pessoa ser religiosa é o mesmo que ter uma vida com Deus. E não é assim. A religião é apenas uma expressão humana que pode tanto ser usada para o bem quanto ser usada para o mal. Vocês sabem que historicamente, muitas vezes, os líderes, os grandes líderes do mal no mundo eram pessoas religiosas e que usaram das religiões e trouxeram religiosos para junto de si para poderem impor a sua vontade ao homem e também para cometerem grandes atrocidades na história. Vocês se lembram que os religiosos da época de Jesus, eles se aliaram com o rei Herodes e se aliaram com Pilatos para levarem Jesus à morte. Então o poder político e o poder religioso estavam juntos para conduzirem o Senhor Jesus Cristo à morte. Então, mesmo aquelas pessoas, aqueles escritores que muitas vezes são contra a igreja, contra a religião, eles mesmos usam a religiosidade para colocarem as suas ideias, também ali estabelecerem as suas ideias, até que o povo esteja envolvido de uma tal maneira que já estejam servindo ao novo Deus, que não é o Deus da Bíblia, que pode ser o Deus do Estado, o Deus do governador, do presidente, seja lá o que for, mas não é o Deus bíblico. Então, a atuação desses anticristos que vêm aí mascarados através de falsa religião, de uma falsa política, de falsas ideias, né, tem a ver com a distorção da verdade. Eles distorcem a verdade. Eles fazem com que as pessoas pensem que tudo que tem é a vida aqui, que não existe nada no futuro, nada existe no futuro. E isso leva as pessoas a viverem sem propósitos nobres, como algo do tipo, se morreu, acabou. Não há nada e ninguém que nos espere no futuro. Não há um futuro a ser construído na realidade. Daí não se importarem com os valores eternos e mesmo não se importarem com as outras pessoas, nem com o amor a Deus, nem com o amor ao próximo. Então amor, bondade, compaixão são coisas que no fundo não existem para esses líderes. Muitas vezes eles vêm parecendo um cordeiro, mas a palavra deles é como de um lobo voraz, né? Porque eles desejam somente o poder. E quando isso acontece, a cobiça se torna central. Para se obter o que quero, na única vida que terei, estou disposto a fazer qualquer coisa para ter aquilo que eu quero. E isso é terrível. E nesse contexto, há tanta coisa ruim que acontece ao nosso redor, tanta injustiça cometida, tanta gente imoral que não se importa com nada e com ninguém, que em lugar de buscar imitar os bons exemplos, acabam achando que não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Que feliz é aquele que possui coisas, que faz o que bem entende sem dar satisfação a ninguém, porque os fins justificam os meios. Eu quero a felicidade. Eu quero o bem-estar. E a máxima então se torna a seguinte: todo mundo é mentiroso. Então por que só eu vou ficar buscando o que é certo? Por que só eu vou ficar aí crendo naquilo que a Bíblia diz e fazendo aquilo que a Bíblia diz, quando eu tento fazer as coisas certas e o que eu ganho com isso? O que acontece? Não acontece nada, as pessoas só enganam umas às outras, as pessoas só mentem umas para as outras, e aí a pessoa começa a alimentar a falta de esperança, o medo no seu coração e o ódio.
há algo que João diz aqui que deve nos levar a refletir. No capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esses anticristos, eles falam da parte do maligno. E aqueles que o seguem estão sob o poder do maligno e passam a pensar e agir como o maligno. João dá um exemplo aqui no capítulo 3, verso 19, um exemplo antigo, muito antigo, lá do início da história humana. Ele diz assim, capítulo 3, verso 19: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele diz que Caim pertencia ao maligno e as suas atitudes evidenciavam essa verdade. Basta ler a história de Caim lá em Gênesis, no capítulo 4. Caim não se importava com Deus. Ele não tinha prazer na comunhão com Deus. E ele ignorava a palavra de Deus. Seu irmão Abel não era assim. Ele se importava com Deus, ele tinha prazer na comunhão com Deus e ele levava a sério a palavra de Deus. Então, o que faz Caim? Quando Deus diz a Caim: por que você está assim? Muda a sua atitude, arrepende-se da sua atitude e você então terá condições de me servir, de ter comunhão comigo e de viver de uma maneira correta. Mas em lugar dele reconhecer os seus erros, principalmente olhando e imitando o seu irmão que fazia o certo, ele fez exatamente o contrário. O que ele fez? Ele matou o seu irmão. Meu irmão está me prejudicando. Aí, em lugar dele olhar para o irmão como exemplo de vida a ser seguido, ele eliminou o seu irmão. Assim, olha, eu estou fazendo isso porque eu não tenho que imitar mesmo, eu vou fazer do jeito que eu bem entendo, né? Então, João afirma, queridos, que Deus, ele nos ama. Aqui no capítulo 3 que nós lemos, Deus nos ama. Vede que grande amor, né? O Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele quer que nós sejamos seus filhos e que nós vivamos como seus filhos nesse mundo. Mas como nós vivemos num mundo que está sob o poder do maligno, esse mundo em que os anticristos estão fazendo de tudo para nos levar para longe da vontade de Deus, para não crermos em Deus, nós somos tentados a pensar que se existe um Deus, esse Deus não é amor. E esse Deus não é bom. Porque se Deus fosse amor e se Deus fosse bom, o mundo não estaria como está. É assim que esses anticristos eles querem fazer com que as pessoas pensem. A pergunta é a seguinte: mas por que achamos que a culpa de todo ódio e de toda injustiça que há no mundo é de Deus? Reflita sobre isso. Por que achamos que toda falta de amor, que toda culpa, né, do ódio, de toda injustiça que há no mundo é de Deus? Eu levanto aqui algumas questões. O ser humano vive propalando a sua liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. E para usar a liberdade que eu tenho da maneira como eu quiser. E se o ser humano é que usa a liberdade que ele tem para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem dar satisfação a ninguém, por que é que Deus é o culpado das coisas que acontecem? A pessoa, ela bebe sem parar, ela mente, ela rouba, ela vive como se Deus não existisse, ela quer levar vantagem sobre o seu próximo, sobre o seu semelhante, ela quer ser esperta,
ela quer burlar a justiça, ela quer enganar, né? Quantas pessoas nesse período aqui para receber os R$ 600 lá do governo que não precisavam, usaram de esperteza, né? Falando, eu vou fazer minha inscrição lá, quem sabe eu pego. E pegou no lugar de quem precisava. Então, daí quando acontece um problema que ela mesma causou a si, o que a pessoa faz? Ela culpa a Deus. Ela culpa a Deus. Deus é o culpado de eu estar com cirrose, Deus é o culpado, né, de estar acontecendo isso que aconteceu comigo. Ela, em geral, não liga para Deus. Os governos não ligam para Deus, as leis que vão sendo feitas cada vez mais ignoram a vontade de Deus, mas quando os problemas acontecem, é Deus que é o culpado. Pastor, mas e as injustiças que acontecem no mundo, as desigualdades, a fome na África, né? Aquelas coisas que sempre perguntam. Você acha mesmo que a culpa é de Deus? Quem elege os nossos políticos que vão nos governar? Quem é que elege? É Deus que os elege? É Deus que estabelece o salário das pessoas? Daqueles que acham que ganham pouco, enquanto outros ganham muito em detrimento daqueles que ganham pouco? Quem é que estabelece os salários? É Deus? É Deus que ensina em nossas escolas? É Deus que dá aula num primário, no secundário ou no... ou numa universidade, no ensino médio, numa universidade? É Deus que está lá na sala de aula formando o pensamento das pessoas que virão a ser os futuros empresários, os futuros políticos, os futuros donos de empresas, os futuros trabalhadores? É Deus? Pense bem. Dizemos a Deus, o ser humano diz a Deus o tempo todo: não queremos o Senhor aqui, não entre aqui, não se intrometa em nossa vida, não tente roubar o meu direito de ser feliz, de querer viver do jeito que eu quero. Nosso Estado é laico, a nossa escola é laica, Deus não pode entrar aqui, em todos os lugares Deus não pode entrar. Você se lembra de Jesus falando lá a uma das igrejas no Apocalipse, que ele está batendo a porta, querendo entrar, e as pessoas fechando a porta, e ele fala: eu só vou entrar se você abrir a porta, então eu cearei com você e você comigo? Então o tempo todo as pessoas estão dizendo: nós não queremos Deus aqui, nós não cremos em Deus, Deus está morto, nós não precisamos de Deus, né? As pessoas não oram a Deus, não pedem a Deus. Então, como é que nós culpamos Deus? Como que o ser humano tem coragem, a petulância de culpar a Deus pelos próprios erros que ele comete, pelas as consequências das suas próprias decisões, das suas próprias políticas, das consequências dos seus próprios atos, e ainda culpar a Deus? Mas percebam que é exatamente esse o pensamento de Caim. Por que Caim matou seu irmão? Foi porque Deus não falou com ele? Deus não lhe mostrou a verdade? Deus mostrou a verdade a Caim. Deus chamou a atenção de Caim. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, que está traduzida em quase todos os idiomas hoje, e que é um dos livros mais vendidos no mundo, e milhares de pessoas têm a Bíblia em sua casa, têm a Bíblia na igreja, milhares e milhares de pessoas pelo mundo se dizem cristãs, mas não dão ouvidos a Deus e não querem admitir, como Caim, que o coração é mau. Esse é o problema do ser humano. E mesmo assim, diante de toda essa realidade, apesar de toda a maldade nossa, apesar de não darmos ouvidos a Deus, apesar de querermos culpar a Deus, né? E Deus sempre ainda
na sua misericórdia vindo de alguma maneira, porque quando Deus amaldiçoa Caim, Deus fala então, aliás, Caim diz para Deus, agora quem me encontrar vai me matar. E Deus então ali faz uma marca em Caim, que nós não sabemos que marca é essa, para que ninguém mate a Caim. Ainda ele protege, porque Deus é bom. Deus é sempre bom, Deus é misericordioso, Deus é justo sim, porque Ele precisa agir com justiça, porque se não agir com justiça, meus queridos irmãos e amigos, a coisa vai rapidamente para o ralo, e a gente nem percebe que está indo, porque a gente não para refletir. Quando vem uma pandemia, a gente é obrigado a parar para refletir, mesmo que a gente não queira, e deveria refletir em tudo que está acontecendo e mudar, mas nem sempre isso acontece. Então, Deus, Ele nunca desiste de nós, como lemos hoje no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus nunca desiste do ser humano. Há muitos que até usam o nome de Deus para enganar as pessoas como se fossem pessoas de Deus. A gente que mata em nome de Deus. A gente que rouba em nome de Deus. Mas o próprio Deus alertou na palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou que muitos viriam em seu nome, mas não teriam nada a ver com Ele. Muitos o chamariam de Senhor, e Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Então, isso também faz parte dos planos do maligno, que usa esses anticristos como se fossem pessoas de Cristo, mas para falar contra o que Cristo falou. Exatamente para que as pessoas desacreditem de Cristo e da sua igreja e da sua palavra. Não é Cristo, não é a igreja, não é a palavra de Deus que está produzindo esse tipo de coisa. São os anticristos, são as falsas igrejas, são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos políticos e todos aqueles falsos que usam o nome de Deus para conseguirem o que querem, mas para manipularem as pessoas. O diabo, ele é terrível e nós precisamos estar atentos a essa realidade. Agora, queridos, Deus se manifestou em Jesus Cristo. E se você ler os evangelhos, você vai ver como Deus é e como Deus ele age. O próprio João, que nós estamos aqui com a carta dele aberta, a primeira carta, João, ele dá testemunho desta verdade, porque ele andou com Jesus. Olha o que ele diz em João, no capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, verso 2, ele diz assim, a vida se manifestou, falando sobre a encarnação de Jesus Cristo, Jesus que veio ao mundo. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está dizendo, eu vi Jesus, eu vi quem é Deus com os meus próprios olhos na pessoa do seu Filho. Eu vi como Ele é, eu vi como Ele age, eu vi como Ele fala, e Ele não é como estas pessoas que estão aí. Eu vi que Jesus é amor, eu vi que Deus é amor, eu vi que Deus é justo, eu vi que Deus é bom, eu vi que Deus é bom com todas as pessoas. Mesmo com as pessoas ingratas e más, Ele é bom. Eu vi que Deus age com bondade na vida daqueles que vêm até Ele e até daqueles que são ingratos. Ele é bom. Então, queridos, é isso que João vai compartilhar aqui conosco. E ele compartilha conosco no capítulo 1, verso 5. Ele diz que Deus é luz e não há treva nenhuma em Deus. Deus é luz e não há nele treva alguma. Foi isso que João viu. Deus é luz. Quer dizer que não há mentira em Deus, não há falsidade em Deus, não há maldade em Deus, não há injustiça em Deus, não existe nenhum pecado em Deus, não existe nenhuma segunda intenção em Deus. Deus é
Deus é amor, ele diz no capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Isso quer dizer que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é provedor, Deus é justo, Deus é compassivo. É isso que Deus é. Deus jamais usa as pessoas ou manipula as pessoas para seus interesses próprios e mesmo que o fizesse, seus interesses são tão puros, tão bons, que isso redundaria em bênção maior ainda para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para Jesus, é exatamente isso que nós vemos, porque onde há amor, Deus está presente. Onde há justiça, é porque Deus está presente. Onde há compaixão, é porque Deus está presente. Onde há verdade, é porque Deus está ali presente. Mas a falsidade, a mentira, a maldade, a indiferença, a injustiça, o ódio, a inveja, todas estas coisas horríveis têm a ver com o maligno e não com Deus. Tem a ver com o maligno e não com Deus. Tem a ver com os anticristos e não com Deus. Da mesma maneira, João vai nos mostrar que não é somente pelas palavras que uma pessoa revela ser ou não de Deus, mas principalmente pelas atitudes desta pessoa. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3, versos 7 a 10. Eu leio de novo. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seus irmãos. O que João está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que quem é de Deus se identifica com a vontade de Deus, se identifica com os mandamentos de Deus. Deus é luz e Deus é amor. Deus jamais esconde os seus propósitos. Deus nunca diz uma coisa e faz outra, porque ele não engana as pessoas. Olha o capítulo 2, versos 9 e 10, o que ele diz. Ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Quer dizer que Deus, ele age de acordo com a natureza dele. Ele jamais vai falar uma coisa e vai fazer outra. Assim também são as pessoas que andam com Deus, que servem a Deus. Elas falam uma coisa e fazem aquela coisa que falam, que afirmam. Então uma pessoa diz que ama o próximo, mas ela rouba do próximo. Que raios de amor é esse? Ela está enganando as pessoas. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra não pode se identificar com Deus. Olha o capítulo 2, verso 29. Diz aí: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que é essa justiça que ele está falando aqui? Não é apenas a questão da justiça social, que tem muita gente que tem aí bandeiras nos seus partidos, nos seus projetos de justiça social, de fazer o bem aos pobres e depois rouba dos pobres, né? É um problema isso. Fazer a justiça aqui é cumprir toda a vontade de Deus. É uma pessoa comprometida com toda a vontade de Deus. Ela ama Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Ela não mata, ela não rouba, ela não injuria os outros, ela não cobiça o que é dos outros. Ela pratica toda a justiça de Deus. Então, isso é praticar a justiça. No capítulo 3, versículos 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha só, uma pessoa que ama de fato, ela não se enriquece às custas da pobreza de outros, passando outros para trás.
Pelo contrário, a pessoa que ama de verdade, ela dá de si próprio aos outros. Ela tira do seu bolso para dar aos outros e não pega do bolso dos outros para ter para si. Jamais ela faz isso, porque ela tem consciência. Ela tem consciência de que ela tem um compromisso com Deus acima de todas as coisas e também um compromisso com o seu próximo. Então, é assim. Nós temos visto vários escândalos. O Brasil é o país dos escândalos, né? Impressionante, principalmente na área política, é impressionante isso. Agora, esses dias, dois grandes políticos aí do Brasil estão sendo denunciados pelo Ministério Público. É lógico, eu não vou aqui condená-los, porque quem deve fazer isso é a justiça. Se eles fizeram ou não, não cabe a mim julgá-los. Mas está aí dois políticos históricos do Brasil, dois políticos importantes do Brasil. Eu não vou citar o nome deles porque está aí nos meios de comunicação, mas estão sendo denunciados por desvio de dinheiro, por associação aí com grandes empreiteiras e com desvio de milhões. Deus tenha misericórdia, espero que eles não tenham feito, mas se tiverem feito, demonstram o quê? Que falam uma coisa e fazem outra. Eu espero que eles não sejam assim. Assim como eu não quero que ninguém seja assim. Eu quero que as pessoas sejam verdadeiras. Mas é muito difícil. Isso acontece. A pessoa fala como cordeiro, mas o coração é um coração de lobo. Esse é o problema. Não adianta apenas falar manso, falar bonito, ter um discurso bonito, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando está ali à frente faz exatamente o contrário de tudo que falou. Jesus não é assim. Deus não é assim. Então toda pessoa comprometida com Jesus age em harmonia com o caráter de Jesus. Da mesma maneira os filhos do maligno. Os filhos do maligno, eles agem de acordo com o caráter do maligno, ou a falta de caráter do maligno. Em João, no capítulo 8, Jesus Cristo fala de uma maneira muito dura com um grupo religioso, que eram os fariseus. E Jesus os chama de filhos do diabo. Eles se intitulavam filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é reconhecido na Bíblia como o pai da fé, né? Um homem que andou com Deus, era amigo de Deus. E eles diziam, não, nós somos amigos de Deus, nós somos pessoas de fé. E Jesus diz a eles, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, vocês são enganadores. Vocês não falam a verdade, vocês distorcem a verdade, vocês mentem para o povo para conseguir o que vocês querem. Vocês falam uma coisa e fazem outra. Jesus, basta você ler Mateus capítulo 23, que você vai ver toda a característica ali que Jesus traça a respeito do coração desses homens chamados de fariseus. Então, Jesus diz que eles são filhos do maligno. E aqui Jesus está dizendo também na carta de João sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? De acordo com aquilo que João traz aqui para nós também. Olha o que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 4. 2:4. Ele diz, aquele que diz, eu o conheço, quer dizer, eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, quem são os anticristos? Quem são os filhos do maligno? São pessoas que não obedecem ou distorcem os mandamentos de Deus. Não obedecem ou distorcem os mandamentos de Deus. Falam que conhecem a Deus, mas vivem como pessoas que desconhecem ao Senhor porque não obedecem à sua vontade. No capítulo 2, verso 11, ele diz, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. E ainda no capítulo 3, verso 15, quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, mais uma característica, eu vou traçar 7. A primeira são pessoas que não obedecem ou distorcem aos mandamentos de Deus. A segunda característica dos filhos do maligno são pessoas movidas por ódio em seus corações. Pessoas que nutrem ódio contra outras pessoas em seus corações.
No capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A terceira característica dos filhos do maligno são pessoas que amam o sistema que rege esse mundo, um sistema que se baseia na cobiça, na inveja e na ostentação de coisas materiais, do desejo de obter poder e coisas materiais, né? Então são estas pessoas. A quarta característica está no capítulo 2, verso 19. 2:19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então são pessoas que já tiveram alguma ligação com a igreja de Cristo, mas hoje se colocam contra a igreja de Jesus Cristo. Não estou dizendo de pessoa que sai de uma igreja e vai para outra. Pode até ser, eu não sei. Mas eu estou falando aqui, e João está dizendo, de pessoas que passaram um dia pela igreja, estiveram na igreja, alguns até foram líderes dentro da igreja, até mesmo pastores dentro da igreja, mas hoje são contra a igreja, falam contra a igreja, falam contra a Bíblia Sagrada e se colocam contra Deus. Eu conheço várias pessoas assim, com muita tristeza, mas conheço. É uma pena, mas é uma verdade que a Bíblia Sagrada fala que é uma das características dos filhos do maligno. A quinta característica está no capítulo 2, verso 22. Ele diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. São pessoas que passaram a lutar contra Jesus, contra a igreja e contra a palavra de Deus. Essa é a quinta característica. Eles não só estiveram no nosso meio e saíram do nosso meio, mas agora eles se colocam em oposição a Cristo, à igreja e contra a palavra de Deus. Eles não creem no Jesus histórico, eles não creem na importância da igreja, até debocham da igreja e dos cristãos, e eles se colocam de maneira franca contra a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é um livro comum como qualquer outro livro, né? É como qualquer outro livro, e desacreditam das Sagradas Escrituras e levam os outros a fazerem o mesmo. No capítulo 4, verso 2, nós temos a sexta característica dos filhos do maligno. 4:2 está aí, dizendo assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. São pessoas que colocam em dúvida ou mesmo negam a existência de Jesus Cristo. Pessoas que colocam em dúvida ou mesmo negam a existência de Jesus Cristo. Há livros até teológicos que negam a existência de Jesus Cristo. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente sério. Todas estas coisas que estão aqui, nós encontramos, infelizmente, no mundo onde nós estamos. Ou felizmente, porque Jesus alertou, isso só comprova que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela é verdadeira. No capítulo 4, verso 5, temos mais uma característica. Capítulo 4, 5 diz: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. São pessoas que têm um discurso que agrada o sistema que rege o mundo. Fala ao ouvido do mundo e o mundo gosta de ouvi-los, tem prazer de ouvi-los. Eles debocham de Jesus, eles debocham da Bíblia, eles debocham de tudo. E as pessoas riem e os aplaudem. Né? Eles estão por aí, sempre estiveram e sempre vão estar. Então nós temos aí 7 características dos filhos do maligno. Né?
como filhos de Deus, nós somos chamados a refletir o caráter do nosso Pai, em qualquer circunstância e situação. Essa é a única maneira de vencer o maligno e os anticristos. Esse alerta que a Bíblia Sagrada faz em relação ao maligno e aos anticristos é para que nós não os ouçamos, não os sigamos, não os imitemos e não propaguemos os seus ensinos. Mas a única maneira de vencer o maligno e os anticristos é fazer exatamente o oposto deles. Nunca agir como eles. Pregar a palavra, amar a igreja, amar os irmãos. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos, nós sempre teremos como cristãos enquanto estivermos nesse mundo, sempre enfrentaremos problemas e lutas dentro da igreja, é verdade. A Bíblia não nega esta verdade, porém, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amar os irmãos, aprender a amar, perdoar, como Cristo fez conosco. Tolerar os erros do irmão, ter compaixão com os irmãos, né? E deixar que Deus esteja agindo em nossas vidas. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez, meus irmãos. Olha o capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora, é isso que eu quero que você ouça de Jesus. Por isso, ou para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como é que Jesus destruiu as obras do diabo? Fazendo as obras de Deus. É isso, ele veio para fazer a vontade do Pai. Não agir como o diabo, mas agir como um filho de Deus, de fato. Queridos irmãos e amigos, não se vence o mal com o mal. Violência gera mais violência. Então, se desejamos que as coisas mudem, precisamos crer em Jesus, agir como ele agiu e viver como ele viveu. Se desejamos um mundo mais justo, nós precisamos ser justos e agir com justiça. Se desejamos que a verdade prevaleça sobre a mentira, nós precisamos ser verdadeiros, falar a verdade, custe o que custar. Se desejamos que essa corrente de ódio seja quebrada, nós precisamos praticar o amor ao próximo, ter compaixão, perdoar, sermos caridosos até mesmo com os inimigos. Aliás, duas garantias maravilhosas que nós temos aqui em relação a isso. No capítulo 4, verso 4, está escrito: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Jesus está em nós, a palavra de Deus está em nós, e nós vencemos o mundo e o maligno, irmãos, agindo como filhos de Deus. E no capítulo 4, verso de número 6, que está escrito assim: nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqueles que são de Deus irão nos ouvir. O mundo não irá nos dar ouvido, mas aqueles que são de Deus irão nos ouvir. Então, nós temos duas grandes garantias para agir como filhos de Deus. A primeira é que maior é aquele que está em nós. E segunda, é que aqueles que são de Deus irão nos ouvir, irão nos seguir, irão abraçar a fé em Jesus Cristo, porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Amados irmãos e amigos, nós precisamos ser realistas. Talvez nós plantemos agora e só os nossos netos ou bisnetos irão colher o fruto daquilo que nós estamos fazendo. Nós vivemos dias muito difíceis, mas isso não deve nos desanimar. Nós temos acesso ao trono de Deus e nós devemos orar e crer que Deus irá nos ouvir segundo a sua vontade e nos atender. No capítulo 5, verso 14, está escrito: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, nós temos essa certeza. Orarmos ao Senhor, orarmos e crermos. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Nós devemos viver em santidade, mesmo que o mundo seja
pratique a imoralidade. Como filhos de Deus, insistamos em viver em santidade. Nós, pessoalmente, vivemos em santidade. E nós podemos contar com a segurança de Jesus Cristo em nossa vida. Ele diz no capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O diabo vai nos tentar, sim, a pecar, vai nos tentar a fazer as coisas erradas, vai nos tentar, mas se nós ficarmos firmes no Senhor, em comunhão com Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus nos guardará e Deus nos livrará do mal, porque nós estamos andando com Ele e Deus não permitirá tentação que seja acima das nossas forças e Ele proverá livramento, como está escrito em 1 Coríntios 10:13. Nós devemos estar mais comprometidos que nunca, meus queridos, com os nossos irmãos na fé, com a igreja do Senhor. Assim que a pandemia acabar e assim que diminuir o número de infectados, nós devemos gradativamente, à medida que for possível, voltar para a igreja, voltar a nos reunirmos, voltarmos a estar juntos, porque igreja é isso, igreja é uma assembleia de pessoas. Nós não podemos apenas ficar no virtual, é muito bom podermos falar assim também, graças a Deus por esse meio que ainda nos permite falarmos uns com os outros, mas nós precisamos estar juntos, orando uns pelos outros, tendo comunhão uns com os outros, para fortalecermos uns aos outros na nossa fé, a fim de cumprirmos a nossa vida cristã aqui nesse mundo. A certeza do amor de Deus e da vida eterna deve nos impulsionar. João vai escrever, por isso que eu escrevo para vocês, para que vocês tenham certeza que vocês têm a vida eterna. É isso que nos impulsiona, queridos. O mundo vai passar, a vida aqui vai passar, a nossa vida vai passar, mas nós somos de Deus e nós não podemos negar o que somos através de atos, através de palavras. Nós temos que ter uma fé que se evidencia através das nossas obras. Então, quem está seguro no amor de Deus não deve se reger ou tomar decisões com base no medo. Com base no medo, com base na desesperança. No capítulo 4, verso 18, como eu li aqui, Deus está no controle de tudo e nós estamos nas mãos desse Deus que nos guarda. Então, vivamos para a glória de Deus e deixemos os resultados nas mãos dele. Não está em nossas mãos, o mundo não está em nossas mãos, a igreja não está em nossas mãos, a nossa vida não está em nossas mãos. Está nas mãos de Deus, mas está em nossas mãos agirmos como filhos de Deus. Está em nossas mãos orarmos, está em nossas mãos a questão de amarmos uns aos outros, de amarmos o próximo. Nós podemos ser cooperadores com Deus em tudo que fazemos. Quando Cristo se manifestar, diz aqui João no capítulo 3, então nós seremos semelhantes a Ele. Enquanto estivermos aqui, lutaremos sim com o pecado. E aquele que disser que não tem nenhum pecado, diz a Bíblia, faz Deus mentiroso. Mas se pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados e crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas o crente não vive na prática de pecado. Eu quero concluir aqui dizendo, eu estive lá na Missão Vida, sexta-feira, na inauguração. A Missão Vida é um ministério maravilhoso, uma ONG brasileira, que foi organizada por um pastor presbiteriano chamado Wildo dos Anjos, um homem de Deus, que tem a sede perto de Anápolis, em Goiás, e hoje é o ministério mais bem-sucedido no Brasil, um dos ministérios mais bem-sucedidos do mundo na recuperação de moradores de rua, de mendigos. Já está há mais de 30 anos esse ministério acontecendo com um trabalho maravilhoso. E aqui, perto de Rio Preto, que é pertinho de Guapiaçu, existe uma base da Missão Vida que começou no ano passado. Eles construíram ali, estão construindo ainda, mas já há um grupo grande de moradores de rua que estão ali sendo atendidos em todas as suas necessidades. E eu estive lá na Missão Vida, que eles estavam inaugurando um centro de quarentena
para receber os mendigos que vêm da rua, para eles ficarem ali, até que eles possam estar juntamente com os demais. Eles ficam ali 14 dias, como todos têm que ficar, 14 dias ali na quarentena, vendo se ninguém está infectado. Se estiverem infectados, eles são tratados na saúde, para depois serem inseridos no grupo maior. E eu estive lá, participando daquele momento. Foi um momento maravilhoso em que 2 dos internos que já fizeram a etapa de 7 meses foram recuperados e hoje recuperaram a dignidade para voltarem à sociedade. E o jovem que estava ali falando, engenheiro que trabalha ali na construção, né, de todos os prédios, ele disse que caiu a arrecadação da ajuda que as pessoas enviam à Missão Vida diante da pandemia. Caiu a arrecadação, muita gente que ajudava parou de ajudar, empresas que ajudavam pararam de ajudar. Há muitos que ajudam ainda, mas muitos deixaram de ajudar. Mas ele disse, mas nós continuamos fazendo a obra. Nós temos 10 construções pelo Brasil que estão continuando, inclusive a daqui de Rio Preto. Eu vi lá, eles continuam fazendo a obra, porque ele disse, a obra não pode parar. A obra não pode parar, porque há pessoas que necessitam da nossa ajuda. E nós estamos aqui para levar o amor de Deus a essas pessoas. E a palavra trazida por esse jovem foi exatamente uma palavra baseada naquele texto que eu citei aqui, do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, que nós devemos semear para colher. Porque se nós não desfalecermos, nós colheremos. E ele diz, nós não podemos desfalecer, nós precisamos perseverar. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus há de suprir as necessidades. Deus há de nos usar para alcançarmos aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E através do amor de Jesus Cristo, pessoas hão de ser transformadas pelo poder de Deus. E o mundo verá o que Deus é capaz de fazer por meio de uma igreja comprometida com o seu amor, com a sua verdade, com a sua justiça. Os anticristos sempre existiram. O maligno, ele está aí desde que houve a queda do homem. Queridos, mas a igreja também está aqui. E a igreja que somos nós está aqui para pregarmos o evangelho, para levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Cristo e influenciarmos, sermos luz nesse mundo. Eu concluo com o capítulo 5, verso 4, que diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus. E a fé comprometida é aquela que vive o que prega. Que Deus nos abençoe e que possamos vivenciar a nossa fé nesse mundo que tanto carece de Jesus. Em nome dele, seja feita a sua vontade. Amém. Vamos orar? Pai, agradecemos a Ti pela bênção de poder compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Hoje vimos, Senhor, que há uma grande diferença entre os filhos do maligno e os filhos do Senhor. Vimos que há uma grande diferença, Pai, na essência, no coração. Nem sempre é possível ver essa diferença olhando do lado de fora, mas olhando, Senhor meu Deus, na essência. Ó Deus, no compromisso que aqueles que têm com o Senhor, com a sua palavra, com a sua igreja, com o próximo, um compromisso genuíno, verdadeiro, sem mentiras, sem manipulação, sem segundas intenções, com honestidade, com a verdade, com compaixão, com misericórdia, como Jesus, nosso Senhor. Esses são os que vencem o mundo e que vencem o maligno, conforme aprendemos hoje, Senhor. E oramos, Pai, para que o Senhor venha levantar homens e mulheres comprometidos com o Senhor, comprometidos com a igreja, comprometidos com a Tua palavra, que amem ao Senhor acima de todas as coisas e que amem ao próximo como a si mesmos.
Faz isso conosco, Pai, para que Jesus Cristo seja glorificado e que nós não sejamos tragados pelo mal, pelo ódio, ó Deus, mas que vençamos juntos contigo em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz. Um excelente dia a todos e até a noite, se Deus permitir, às 7 horas da noite, quando estaremos realizando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Fiquem na paz. Deus os abençoe.